Glória ao eterno Deus. Bendito seja Deus. Nós estamos iniciando hoje o estudo da lição de número 2, a revista Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. O fracasso de Israel em representar o Reino de Deus. Eu sou Jailson Vieira, eu sou diácono da Assembleia de Deus Bela Vista, Congregação Jardim Maraponga. As considerações iniciais, as citações ou são da Bíblia, ou da revista Discipulando 5.1 da CPAD, ou de alguma outra fonte quando é indicada. E a maioria das citações bíblicas que eu faço é da versão Almeida Revista e Atualizada. Para os alunos que estão matriculados, eu só vou contar a presença para os que me mandarem as respostas dos marcadores e a leitura da Bíblia. Você tira uma foto das respostas dos marcadores e uma foto do seu plano de leitura da Bíblia. Manda para mim de cada lição, aí eu vou considerar a sua presença. A lição de hoje ela é dividida em 3 tópicos: a chamada de Abraão, a formação do povo santo e do reino sacerdotal, e o fracasso de Israel em representar o que significa ser governado por Deus. O texto bíblico base se encontra em Romanos, capítulo 2. Está escrito, a partir do versículo 17, Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A meditação se encontra escrito em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O primeiro marcador tem 2 perguntas: o que é o reino de Deus e em que momento da Bíblia o reino de Deus foi pleno? O que é que você vai fazer? Você vai copiar esta pergunta, você vai responder esta pergunta, tirar uma foto da resposta e mandar para mim. Desse marcador e de todos os outros marcadores que eu vou ler durante a lição. Não se preocupe com as perguntas que tem no final da lição. Não se preocupe. Responda somente as perguntas que tem nos marcadores. Amém? Eu vou fazer um resumo breve da primeira lição. No capítulo 1 e 2 de Gênesis, o reino de Deus era pleno, porque havia comunhão do homem com Deus, espiritual, do homem consigo mesmo, psicológica, do homem com seu próximo, social, e do homem com a natureza, ecológica. No capítulo 3, o pecado separou o homem pecador do Deus que é santo. Aí se foi a harmonia com Deus, a harmonia consigo mesmo, a harmonia com seu próximo e a harmonia ecológica. Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele restaura
a harmonia do homem com Deus, do homem consigo mesmo, do homem com seu próximo e do homem com a natureza. Está escrito em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Jesus Cristo foi o meio provido por Deus para que o homem pecador pudesse se aproximar e se reconciliar do Deus que é santo. Amém? Nós estudaremos esse tópico. Deus chama Abraão. Esse tópico é dividido em 3 subtópicos: o dilúvio, a Torre de Babel e a chamada de Abraão. Primeiro, nós vamos falar sobre o dilúvio. O pecado surgiu dentro do coração do homem, a partir do uso egoísta da vontade humana ao rejeitar a soberania divina. O pecado sai do coração e se exterioriza ao comer da fruta, passa para a família e contamina toda a sociedade. Está escrito em Gênesis 6:1: como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Deus trouxe um juízo sobre a humanidade ímpia no dilúvio, sobre aquela sociedade corrompida. Está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Era Noé um homem piedoso diante da sua geração. Deus achou graça nele. Está escrito em Gênesis 6:8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Está escrito em Gênesis 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora, porque estou para derramar águas em um dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Noé construiu uma arca que salvaria sua família e os animais. Noé se tornou pregador da justiça divina. Em 2 Pedro 2,5 está escrito: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Quando fez, viu o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Dos 3 filhos de Noé surgem as raças troncos. A humanidade recomeça. Delas advêm as 70 nações de Gênesis 10. De Jafé vieram os europeus. De Sem, os orientais. De Cão, os negroides. Estava surgindo uma nova humanidade, uma nova Gênese, um novo recomeço. Qual era o propósito? O mesmo propósito de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Ser fecundos, multiplicar-se
encher a terra. Está escrito em Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. O dilúvio não acabou com o pecado, mas foi uma punição para a maldosa geração contemporânea de Noé. O mal cresceu como um câncer e perverteu toda aquela sociedade. Deus trouxe um juízo sobre eles, mas preservou a Noé, que enquanto construía a arca, era pregador da justiça divina. Deus, em sua misericórdia, possibilitou uma nova Gênese, um novo recomeço. Em Gênesis 11, pulando de Gênesis 9 para Gênesis 11, a humanidade se rebela contra Deus. Os descendentes de Noé estavam unidos pela língua comum a todos. Eles moravam em Siná, que se transformaria na Caldeia ou Babilônia. Eles tinham um propósito em comum: construir uma cidade, construir uma torre cujo topo chegasse até os céus, tornar famoso seus nomes e não ser espalhados por toda a terra. Por que é que nós dizemos que eles estavam em rebelião? Porque Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Os descendentes de Noé, no capítulo 11, foram fecundos, multiplicaram-se, mas eles não queriam ser espalhados por toda a terra. Por isso construíram uma cidade com uma torre cujo topo chegasse até os céus. E eles queriam tornar os seus nomes célebres. Foi o que Deus fez. Lá em Gênesis 11, do 1 ao 4, diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Como o homem queria alcançar os céus, a palavra está escrita em Gênesis capítulo 11, versículo 5, que Deus desceu. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Como eles não queriam se espalhar, Deus confundiu as línguas, e como eles não conseguiam mais se entender, eles tiveram que se espalhar pela terra. Versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Nesse íntere, no capítulo 11, do versículo 10 ao 26, um dos descendentes de Noé, de nome Sem, diz que Sem era pai de Eber, de Peleg, de Naó e Terá. Terá era pai de Abrão, Naor e Arã. Em Abraão,
Deus faz um novo recomeço, uma nova Gênese. Abraão ainda morava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, na Babilônia, quando foi chamado por Deus. Está escrito em Atos capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu: varãos, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Abraão era casado com Sarai, que era estéril, não podia dar luz filhos. Está escrito em Gênesis 11:30. Sarai era estéril, não tinha filhos. Abraão, quando foi chamado, era idólatra. Está escrito em Josué 24:2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Tera ou Terá, pai de Abraão e de Naó, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Deus fez com Abraão a aliança abraâmica. Nesta aliança está todo o fundamento do programa divino para a humanidade. Está escrito em Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesses versículos, Deus dá 4 bênçãos para Abraão. A primeira é que o nome dele seria engrandecido. É uma bênção pessoal. A segunda é que ele iria para uma terra prometida, a terra de Canaã. É uma bênção territorial. A terceira é que Abraão seria uma grande nação. A esposa de Abraão era estéril, mas Deus estava prometendo uma bênção nacional de que Abraão seria uma grande nação. E a quarta bênção é uma bênção espiritual. Diz que todas as nações da terra seriam abençoadas. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A fé de Abraão é a confiança de que Deus faria o que só ele poderia fazer. Está escrito em Gênesis capítulo 15. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão. Será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. O segundo marcador, você vai copiar essa pergunta, você vai responder no seu caderno, vai fotografar e mandar para mim. De que maneira todas as famílias da terra foram abençoadas por intermédio da fé de Abraão. Amém? Então nós terminamos o primeiro tópico, a chamada de Abraão. Nós vimos que Deus mandou um dilúvio sobre a humanidade ímpia dos dias de Noé. Ele salvou Noé através da arca. Nós vimos que Deus deu uma ordem à família de Noé, de que eles deveriam crescer, multiplicar-se e encher toda a terra. Nós vimos que os descendentes de Noé, no capítulo 11, rebelaram-se contra Deus,
porque eles não queriam se espalhar por toda a terra. Nós vimos que Deus confundiu as línguas dos moradores da cidade, e eles tiveram que se espalhar, e por causa disso o nome da cidade passou a se chamar Babel, que quer dizer confusão. E nós vimos que nesse íntere, Deus escolhe Abraão e diz que da descendência de Abraão, Abraão ia ter um descendente, que o nome dele ia ser grande, que Deus ia dar uma terra para ele, que ele seria uma grande nação e que por intermédio desse descendente, todas as nações da terra seriam habitadas. Amém? Então, a formação do povo santo e do reino sacerdotal. Nós vamos ver nesse tópico o que foi que aconteceu com a família de Abraão, porque em Gênesis 12 é a promessa, né? Então nós vamos falar sobre Esaú e Jacó. Quem são essas pessoas e qual é a relação deles com Abraão e a promessa? Em Gênesis 21, versículo 1, está escrito: visitou o Senhor a Sara, esposa de Abraão, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, sendo segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Em Gênesis capítulo 12, Abraão tinha 75 anos. Em Gênesis capítulo 21, quando Isaque nasce, Abraão tem 100 anos. Então, demoraram 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. Está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 20. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela, igual à mãe dele, era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, a Rebeca disse assim, se é assim, por que vivo eu? Aí diz que ela consultou ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, Deus disse para Isaque e para Rebeca que o filho mais moço que iria nascer, ele seria servido pelo filho mais velho. Isso enquanto as crianças ainda estavam no ventre. O versículo 24 continua. Cumpridos dias para que se desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Os conflitos que começaram no ventre se intensificaram em 2 eventos. No primeiro evento é o direito da primogenitura. Está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 28. Isaque amava Esaú, que era o mais velho, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó, o mais novo. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou pronto, a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, a Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu.
Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O segundo evento que vai aumentar a animosidade entre eles é no momento em que Isaac iria proferir a bênção. Normalmente, isso acontecia antes da morte. E na bênção do filho é evidenciada a parcialidade dos pais. Isaac insiste em abençoar Esaú, mesmo sabendo que Deus falou que quem deveria receber a bênção era Jacó. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, está em Gênesis capítulo 27, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Eis aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia de minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Rebeca e Jacó buscam a bênção por meio do engano. Está escrito em Gênesis capítulo 27, versículo 6. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Isaac abençoa Jacó. Está escrito em Gênesis capítulo 27, versículo 28, 29. A primeira parte da bênção: Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Aqui a bênção da prosperidade na agricultura. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Os descendentes de Jacó, eles seriam reverenciados por outras nações. Aí continua: Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Os irmãos de Jacó e a descendência seriam servos de Jacó. Aí, para completar: Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Por causa desses 2 eventos, Esaú planeja matar a Jacó por causa da bênção. Está escrito em Gênesis 27, 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Jacó foge para Padã-Arã, terra de seu tio, e depois de 20 anos se reconcilia com Esaú. Está escrito em Gênesis capítulo 33, versículos do 1 ao 4. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as suas 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Depois de 20 anos de inimizade, Jacó se reconcilia com Esaú e volta para a terra da promessa. Os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. José, que foi vendido pelos irmãos para os egípcios, tornou-se governador. Desta forma, o povo de Israel formou-se no Egito.
2.2 de escravos a um grande povo. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13, está escrito: Então lhe foi dito, Deus falando com Abraão: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Em Êxodo capítulo 1, versículo 8, está escrito como a profecia que Deus tinha feito para Abraão em Gênesis capítulo 15 se cumpriu. Dessa forma, entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Desta maneira, quando o povo de Israel cresceu de forma abundante, o faraó tentou exterminar os israelitas de 3 maneiras. A primeira foi com a opressão de pesadas cargas. Está escrito em Gênesis 1:11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Esse plano não deu certo. O faraó tentou outro, com a morte dos meninos recém-nascidos. Está escrito em Gênesis 1:15 e 16. Em Êxodo 1:15 e 16. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Esse plano também não deu certo. O terceiro plano que o faraó tenta para conter o crescimento dos hebreus ou israelitas foi lançando os filhos nascidos no Nilo. Está escrito em Êxodo 1:22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. O pequeno clã que chegara com Jacó, por volta de 70 pessoas, tornou-se numeroso. Está escrito em Êxodo 1:7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Deus levantou um libertador, Moisés. Está escrito em Atos 7:34 e 35. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este Moisés os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Os hebreus tornaram-se um grande povo, e sob a liderança de Moisés, após o terrível juízo das 10 pragas, deixaram o Egito em direção à terra que Deus prometera a Abraão. O terceiro ponto, quando os israelitas saem do Egito, de uma tribo nômade a uma grande nação, que foi a promessa que Deus fez a Abraão. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus chama a nação de Israel para ser uma nação sacerdotal.
E ali Deus institui a teocracia, que é o governo de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, seria agora o Deus da nação de Israel. E Israel seria o seu povo. Desta forma, Deus falou no versículo 5: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis o quê? Minha propriedade peculiar entre os povos, porque toda a terra é minha. Aí a promessa de Deus: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e os expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Quando Deus entrega a lei, quando Deus faz a aliança com Israel, ele está instituindo o governo de Deus, a teocracia sobre a nação de Israel. Os privilégios e deveres de servir a Deus. Está escrito em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque tu és o povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, porque éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com os que o odeiam, prontamente o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízes que hoje te mando cumprir. Quais os objetivos dos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto? Deus estava transformando o caráter do seu povo. Deus os estava tirando da escravidão e os levando à liberdade. Nesses 40 anos, ele estava punindo os ingratos e renovando as suas misericórdias para com os fiéis. Pois ele sabia que aquela nação iria mostrar o que significava ser governado por Deus. Está escrito em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Desde a saída dos israelitas do Egito, eles mostraram muita dificuldade em se submeter ao Senhor, que promulgou leis e estatutos com o objetivo de educá-los, garantindo que o processo de libertação iniciado no Egito chegasse a um êxito. Amém? Então nós vimos que Deus deu um descendente a Abraão de nome Isaque, que Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó, que Jacó foi escolhido por Deus, foi abençoado por Deus,
Dos 12 filhos de Jacó, formou-se a nação de Israel, que eles estavam no Egito como escravos, mas foram libertados por um enviado de Deus chamado Moisés. Moisés os tirou do Egito com a mão poderosa de Deus. Eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, porque Deus queria saber o que tinha no coração deles. Deus queria transformá-los, Deus queria tirar a escravidão de dentro deles e colocá-los em liberdade. Para isso, Deus fez uma aliança com eles, deu leis e estatutos com o objetivo de educá-los, para garantir que o processo de libertação, começado lá no Egito, chegasse a um êxito. Terceiro marcador. O que é que você vai fazer? Copiar essas duas perguntas, responder no seu caderno, fotografar e mandar para mim. Amém? Glória a Deus. Terceiro tópico, o fracasso de Israel em representar o que significa ser governado por Deus. É dividido em 3 subtópicos: o período dos juízes, o período do Reino Unido e do Reino Dividido, e o período do cativeiro, quando Israel perde a soberania e volta a ser escravo. Nesse quadro, nós vemos um resumo dos períodos da história de Israel, a história antiga, né? O primeiro período é o período dos juízes, que durou por volta de 300 a 400 anos. O segundo período é o período da monarquia. A monarquia é dividida em Reino Unido, que durou 120 anos, e Reino Dividido. O Reino de Israel durou de 931 a 722 a.C., e o Reino de Judá durou de 931 a 581 a.C. O Reino do Norte, o Reino de Israel, foi levado para o cativeiro, o exílio na Síria. E o Reino de Judá foi levado para o cativeiro, o exílio na Babilônia. O período dos juízes, né? É um período compreendido entre a morte de Moisés e o ministério de Samuel, o profeta. Então, Moisés morre antes de entrar na terra prometida, e depois da morte de Moisés começa o período dos juízes. Esse período dura por volta de 300 a 400 anos. Josué, o sucessor de Moisés, foi o primeiro juiz. Qual era o objetivo dos juízes? Orientar o povo acerca de qual caminho tomar. Com a morte de Josué e de todos os anciãos que sobreviveram ao êxodo, uma nova geração surgiu. Está escrito em Juízes 2:10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Está escrito em Juízes 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Amém? Então, depois da morte de Josué e dos anciãos, daquela geração que sobreviveu ao êxodo, as pessoas começaram a se afastar de Deus e começaram a agir da maneira que eles achavam que era correta. Esse período de espera os ajudará a reconhecer a necessidade de alguém para governá-los. Foi também um período de provação em que os israelitas aliançados com Yahvé mostrariam que seriam capazes de revelar sua devoção ao Eterno. Os fracassos só evidenciaram a necessidade que eles tinham de uma liderança. Nasce Samuel, o último juiz que exerceu os ofícios de juiz, profeta e sacerdote. Samuel foi o responsável pela transição da teocracia para a monarquia. Está escrito em 1 Samuel capítulo 8. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Está escrito em 1 Samuel
capítulo 8, a partir do versículo 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corra adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros por lavrarem os seus campos e ceifarem as suas mesas, e outros por fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregarás no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então, nesse momento aqui, é estabelecido a monarquia. A partir de agora, um representante humano iria governar o povo de Israel. O primeiro escolhido foi Saul. Saul era da tribo de Benjamim e reinou durante 40 anos. Depois de Saul, Deus escolheu Davi, que era da tribo de Judá, e reinou durante 40 anos. Depois de Davi, Deus escolheu Salomão, que também era da tribo de Judá e reinou durante 40 anos. No reinado de Saul, de Davi e de Salomão, o reino estava unido. Com a morte de Salomão em 931 a.C., o reino foi dividido em Reino do Norte, que era chamado de Israel, e Reino do Sul, que era chamado de Judá. O Reino do Norte, o rei era Jeroboão, o primeiro rei. Ele governava sobre 10 tribos e a capital era Samaria. O Reino do Sul, o primeiro rei foi Roboão. Ele governava 2 tribos, que era de Judá e Benjamim. A capital era Jerusalém. O Reino do Norte foi o primeiro a ir ao exílio ou cativeiro e ser espalhado. Diáspora quer dizer a dispersão, o espalhamento. O Reino do Norte foi destruído pelos assírios e levado ao cativeiro em 722 a.C. Já o Reino do Sul demorou mais um pouco, mas ele foi levado ao cativeiro em 3 etapas para a Babilônia. As nossas considerações. Os descendentes de Abraão nunca conseguiram tomar posse de todo o território que o Senhor houvera prometido a Abraão. A divisão os enfraqueceu cada vez mais. Eles foram libertados da escravidão do Egito, tomaram posse da terra prometida, na época de Josué, porém sua infidelidade os levou ao cativeiro e novamente à escravidão. Sua soberania só foi restabelecida em 14 de maio de 1948, quando foi criado o moderno Estado de Israel. Então, nós vimos durante essa lição
que o povo, os descendentes de Abraão, que estavam no Egito, escravizados, foram libertados, levados para a terra da promessa. Josué conquistou a terra da promessa. Os descendentes de Josué e as gerações seguintes, eles foram infiéis a Deus. E por causa da sua infidelidade, o reinado foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul voltou a ser escravo o Reino do Norte se tornou escravo da Assíria e o Reino do Sul se tornou escravo da Babilônia. Eles saíram da escravidão e novamente voltaram para a escravidão por causa da infidelidade. Desta forma, eles fracassaram em ser representantes do reino de Deus. O quarto marcador: cite os três principais períodos da história de Israel. Você vai copiar essa pergunta, você vai responder no seu caderno, fotografar e mandar para mim. Amém? Aprofundando-se, em Êxodo 19:5 está escrito: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre os povos, porque toda a terra é minha. Deus chamou Israel para ser a nação que anunciaria a luz do Evangelho a todas as nações. A nação que representaria o que significa ser governado por Deus. Os israelitas ou judeus isolaram-se e não conseguiram iluminar o mundo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 está escrito: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chama a igreja, composta de judeus e gentios, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quinto marcador: de acordo com 1 Pedro 2,9, para que foi chamada a igreja? Você vai copiar essa pergunta, você vai responder, vai fotografar e mandar no meu WhatsApp. Nós vamos concluir agora. Em Gênesis 12, o Eterno promete que por intermédio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E em Romanos 11:12, Paulo diz: E se a sua queda, a queda de Israel, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Nós, os gentios, fomos agraciados com a salvação, embora ela tenha sido proclamada primeiro aos judeus, como nação. Aos primeiros judeus que creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós, os gentios, que fomos os últimos a sermos evangelizados, fomos os primeiros a crer. E temos o grande privilégio de fazer parte do reinado de Deus aqui na terra. Como disse Pedro: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Qual o objetivo? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Israel fracassou em representar o reino de Deus aqui na terra. Deus chamou a igreja, que nos inclui, para que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Nós finalizamos a aula aqui. Foi uma aula extensa,
mas eu tinha que mostrar para vocês todas essas referências bíblicas. Eu podia apenas citar, mas eu quis que vocês tivessem esse registro, porque é importante vocês conhecerem. Nós fizemos uma panorâmica do Antigo Testamento, é uma coisa muito longa, mas eu louvo a Deus porque nós chegamos até aqui. Então, na segunda semana, na segunda aula, o que é que eu vou querer de vocês? A primeira coisa, você vai ler a revista e responder as perguntas dos marcadores. Esses marcadores que eu li aí do 1 até o 5. Vai ler, vai responder com a ajuda dessa aula, com a ajuda da revista impressa, vai fotografar as respostas e enviar para o meu WhatsApp. E em segundo lugar, você vai mostrar o seu plano de leitura sistemática do Novo Testamento. Vai tirar uma foto e mandar para mim. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor e um maravilhoso final de semana.